1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, eu sou Orson de Matão, vocês me conhecem bem, estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Caibar-Schutel, que completa 10 anos, e este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize seu WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade e iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado a você. Olá, meus amigos. Boa tarde, muito boa tarde. Eu estou aqui continuando o nosso EAC, o nosso Encontro Anual Caibar-Schutel, com muita alegria, né? Nós estamos aqui com os nossos amigos, o Ricardo Cavalcante e o Luiz Gustavo. Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que estão participando do EAC, para esse momento de muita alegria, de muita paz para todos nós. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Uma grande satisfação de estar participando do EAC Matão esse ano, e a gente espera poder contribuir de maneira muito singela, muito carinhosa nessa tarde com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, que já estão mandando suas mensagens pelo chat, né? Amigos, não só aqui do estado, mas amigos do Brasil todo, que fazem, né? Que fazem esse movimento do encontro do EAC ser esse encontro da família espírita, esse encontro do momento espírita, não é mesmo? Então, muito boa tarde para vocês que estão acompanhando o dia todo aí de uma sala a outra. É muito, muito bom contar com vocês. E, gente, vocês tenham certeza que o Ricardo está aqui do meu lado, ó, e o Luiz aqui embaixo, eles têm muito, 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 muito a contribuir para o tema dessa tarde, né? Então, eu vou só trazer aqui, né, para a gente ver aqui o Ricardo. O Ricardo é médico e infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. É professor do programa de pós-graduação em doenças tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu, presidente da Associação Médico Espírita de Botucatu e vice-presidente da Associação de Educação e Cultura Espírita Gabriel Delane. O Luiz Gustavo, médico especialista em geriatria pela Escola Paulista de Medicina, com área de atuação em medicina paliativa, médico assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas de Botucatu, professor colaborador do Instituto Paliar,
membro da Associação Médico Espírita também de Botucatu e coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos da Associação Médico Espírita do Brasil. Gente, isso é um mini currículo, viu? A gente fica até assim, gente, e agora? Então, é um mini currículo. Então, vocês estão vendo que nós vamos ter muito material e vamos ter muita informação com esses dois amigos, dois colaboradores, no qual nós agradecemos muito pelo tempo e pela dedicação de vocês, por estarem conosco e por estarem fazendo esse EAC 2020 totalmente online. E, meus amigos, vocês que entraram aqui, é um tema que quem ainda não chegou, vai chegar, né? É claro, a gente espera que chegue, né? A terceira idade, né? A gente espera que todo mundo chegue à terceira idade, né? Terceira idade é um tema, como a gente disse, quem não chegou ainda vai chegar, e quem está vai se deparar com essas fragilidades, vai se deparar aí com esses momentos em que se faz, né, tão necessário um olhar diferente, um olhar cuidadoso para esse aspecto. Nós vemos e acompanhamos muito que quando a terceira idade, a gente adentra a terceira idade, né? Eu posso falar aí pelos meus avós, né? E hoje a minha avó só encarnada, mas o quanto a fragilidade aumenta, né? O quanto algumas dificuldades aparecem, o quanto a necessidade de cuidados, tanto físicos como emocionais, o quanto essa fase do desenvolvimento humano, ela, acredito, Ricardo e Luiz Gustavo, me corrijam, por favor, que assim como na infância, ela requer muito amor, muito cuidado, muito trabalho, né? Outro olhar, em que pese a experiência que a gente vai adquirindo pela vida. Mas é um tema, gente, eu confessei aqui para o Luiz Gustavo e para o Ricardo, porque eu ainda não tenho muita familiaridade, né? Então, vou aprender junto com vocês. E, por favor, os nossos amigos também contam com a participação de todos. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ou enviar um comentário, podem enviar, que na medida do possível a gente vai acompanhando e repassa também para o Luiz Gustavo e para o Ricardo. E para a gente começar a nossa sala, assim, com os nossos especialistas, Luiz Gustavo, tá contigo, meu amigo, tá contigo. Muito bem, Gustavo, vamos introduzir um pouquinho sobre o tema. Conversávamos eu e o Ricardo ainda hoje cedo, né? E a gente imagina que esse espaço a gente pode ter três objetivos principais nesse período que estaremos juntos. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre o tema que nos foi pedido, que é sobre fragilidade. A gente vai tentar entender o que significa esse termo do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico. Ampliar um pouquinho as discussões sobre os aspectos emocionais e sociais do envelhecimento. E o terceiro aspecto seria destacar a importância da espiritualidade ao longo do processo do envelhecimento. Então, nós vamos conversar sobre esses três aspectos. Então, acho que a primeira coisa é a gente definir o que é envelhecimento, né? Então, se a gente for buscar a sua definição através de pesquisas, através de alguns conceitos básicos, alguns caracterizariam o envelhecimento como resultado de uma acumulação de grande variedade de modificações, de alterações moleculares, celulares ao longo do tempo, né? Isso, de alguma forma, faz a gente remeter à ideia e compreender um pouco uma diminuição progressiva e gradual de capacidade física, de capacidade mental, de, infelizmente, riscos do aparecimento de algumas doenças crônicas e, em última instância, o fenômeno de desencarnação. Obviamente que esses fenômenos, essas alterações, elas não são lineares. Você, muitas das vezes, tem pessoas aí, vamos colocar um exemplo, de 70 anos de idade,
e que com 70 anos desempenham as suas atividades de maneira normal, trabalham, são independentes, e outras, aos 70 anos, estão acamados, sofrem de alguma sequela, de alguma doença crônica progressiva, enfim. Então, o fator idade não é o que vai determinar para a gente um envelhecimento bem-sucedido com mais perdas ou menos perdas. Bom, além disso, vamos trazer também uma reflexão dentro do ponto de vista materialista, né? Quer dizer, a forma como é colocado essa definição nos faz remeter o envelhecimento, compreender o envelhecimento como uma fase da vida que a gente vai ter limitações, que a gente só vai ter perdas, mesmo que haja todo um movimento atual no mundo para valorizar o próprio envelhecimento, para reconhecer a própria importância dessa fase da vida, prevenindo agravos, preservando a independência e, obviamente, também garantindo a autonomia dos idosos, o que é muito bem-vindo. Porém, meus amigos, eu acho que é importante a gente compreender que o tema envelhecimento, a visão médico-espírita ou a visão espírita pode ampliar a nossa visão sobre essa fase última da vida, né, nos auxiliando para ressignificarmos e compreender melhor os propósitos de cada um de nós enquanto seres encarnados aqui, né? Então é disso também que a gente vai falar ao longo da tarde de hoje. Bom, em relação ao título, ao tema, né, fragilidade, o que seria fragilidade? Então, fragilidade é um conceito médico, né, que é caracterizado frequentemente como uma síndrome médica. Portanto, existem várias causas e vários fatores contribuintes que vão levar a uma diminuição das funções fisiológicas, por exemplo, redução de função da força muscular, da resistência, e aumentando, na verdade, a vulnerabilidade dos idosos aos chamados desfechos negativos de saúde, por exemplo, internações recorrentes, uma lentificação no processo de recuperação ao longo dessas internações, perda da capacidade funcional, quer dizer, alguém que desempenhava as atividades de cuidar da casa, de cuidar do jardim, de dirigir, de ir ao supermercado, passa a ter mais limitações, começa a ficar mais em casa, às vezes precisa de ajuda para tomar banho, para se vestir, né? E obviamente que essa fragilidade, né, também vai estar associada com o aumento no risco de institucionalização das pessoas, ou seja, algumas por graves limitações de saúde, muitas vezes pela dificuldade dos familiares cuidarem dessas pessoas, elas são institucionalizadas, né? E também aumenta o risco de morte quando essas pessoas apresentam esse quadro. A ótima notícia que eu posso dar a vocês é que a fragilidade ela é potencialmente prevenida ou tratada. Então, esse é um aspecto positivo, né? E a gente pode lançar mão de diversas intervenções, né? Uma suplementação energético-proteica adequada, uma alimentação adequada, a prática de exercícios físicos, a suplementação de algumas vitaminas, o controle das comorbidades, o controle das doenças, que muitas das vezes podem agravar esse quadro de fragilidade, e reduzindo, obviamente, muitas das vezes, o uso de medicamentos inapropriados à pessoa idosa, né? Bom, e essa síndrome de fragilidade, a gente poderia, na verdade, destacar 5 componentes que podem estar presentes. A perda de peso, a sensação ou relato de exaustão ou fadiga, a fraqueza muscular, então geralmente a pessoa começa a ter uma perda de massa muscular, essa pessoa passa a caminhar com mais lentidão, né? E obviamente ela passa a fazer menos atividades ao longo do seu dia a dia, né? Então, esses são 5 aspectos que compõem a síndrome de fragilidade. E daí, a gente pode caracterizar o idoso, né, como uma pessoa robusta, quer dizer, ela não tem essas condições de fragilidade, ou ela pode ser uma pessoa pré-frágil, um idoso pré-frágil, que desses 5 itens que eu comentei com vocês, ela vai ter de 1 a 2 condições relatadas ou identificadas, e o frágil em si é aquele que vai ter 3 ou mais dessas condições identificadas. Então vejam vocês que as pessoas com fragilidade, né, elas vão ter há uma chance maior delas terem vários sintomas relatados, desde dor, desde falta de ar, um sono que não é legal, um humor mais deprimido porque ela perde a capacidade de desempenhar as suas tarefas, ela deixa de sair de casa, ela deixa de frequentar a sua comunidade religiosa.
ela passa a ter muitas vezes mais médicos que o acompanham, né, porque às vezes começa a ter um problema cardíaco, uma doença renal, uma doença neurológica, enfim, e ela passa a ficar menos tolerante a algumas intervenções médicas e cirúrgicas, por exemplo, né? Então, a população idosa frágil, né, são é a que mais necessita de cuidados de saúde, né? E por essa razão, a gente identificar essas pessoas é muito importante para a gente cuidar bem dessas pessoas e orientar bem essas famílias, porque, como eu disse anteriormente, é possível prevenir e tratar esse quadro, né? Agora, eu queria dizer uma coisa para todos vocês, assim, é que o fato, né, da gente estar falando de fragilidade e sabendo que há uma percentagem dessa população idosa que pode apresentar essa alteração, mas a figura do idoso, da pessoa idosa, né, não deve ser vista como alguém incapaz de exercer a sua autonomia, né, de fazer as suas escolhas, de manifestar as suas opiniões. Obviamente que a autonomia fica prejudicada quando a pessoa tem um transtorno cognitivo importante, como um quadro demencial, ou quando ela tem um transtorno mental mais grave, um transtorno psiquiátrico, onde ela também não consegue se responsabilizar por atos da vida civil, por exemplo, e exercer essa autonomia de uma maneira plena. Portanto, a ideia que a gente traz aqui no dia de hoje, como profissional da área da saúde, é que o idoso ele deve ser respeitado em sua individualidade, né, na sua forma de ser, na sua forma de pensar, nas suas crenças, né? É preciso que esses direitos dos idosos sejam garantidos por toda a sociedade e que juntos a gente possa fazer com que essa pessoa se sinta mais segura no seu meio de vida, na sua casa, na sua família, no desempenho das suas atividades profissionais. Hoje a gente tem visto, por outro lado, também um crescimento, por exemplo, de idosos que são alocados em novos postos de trabalho que têm sido criados, né? As pessoas têm mudado de profissão, né? Então, mesmo aos 50, 60, 70 anos, as pessoas que desempenharam por décadas uma determinada atividade profissional, elas passam a desempenhar outras. Então, essa segurança financeira, essa segurança física, emocional, precisa ser garantido. E uma reflexão também nessa primeira parte da nossa conversa que eu queria deixar para vocês é que tem uma frase muito interessante de um manual, né, pela Organização Mundial da Saúde, que chama Envelhecimento Ativo. Se vocês digitarem lá no Google Envelhecimento Ativo PDF Organização Mundial da Saúde, vocês vão ter esse material gratuito. E nesse manual, onde se fala sobre o papel do envelhecimento ativo, existe uma frase colocada nesse manual que é muito emblemática. Diz assim essa frase: a criança de ontem é o adulto de hoje que é o idoso de amanhã. Olha que frase maravilhosa, né? E o que ela significa para nós? Ela significa o seguinte, que na verdade o processo de envelhecimento, para ser bem sucedido, ele depende do cuidado que é oferecido desde lá da gestação, minha gente. É do processo gestacional, é no processo pós-nascimento, com o nascimento, é na primeira infância, é com todos os cuidados que a gente dá do ponto de vista multiprofissional, seja através das vacinações, através do acompanhamento com o pediatra, com o acompanhamento com os outros profissionais da saúde, com o cuidado que essa criança recebe dentro do lar, com o papel, né, com a forma como ela convive com seus pais, com aqueles que cuidam dessa criança, com seus avós, com seus irmãos mais velhos e mais novos, com a integração que essa criança tem dentro da escola, na sua juventude. Então, o processo de envelhecimento ele tem que ser visto por todos nós como um processo contínuo que começa lá atrás, e não somente quando a gente destaca ele a partir dos 60 anos. Isso é muito importante. E isso também é importante em decorrência da nossa interdependência entre as gerações. O idoso, ele, assim como todas as fases da nossa vida, nós dependemos uns dos outros, né? A criança, por exemplo, depende do pai, da mãe, por N motivos. O adolescente, da mesma forma, nós adultos também nós dependemos dos mais velhos, dos mais novos em algum momento, em alguma situação.
E para que a gente possa viver bem, para que a sociedade possa viver em harmonia, para que a economia dê certo, para que as pessoas se respeitem umas às outras, para que a gente realmente promova a paz na nossa sociedade, para que o sistema de saúde cuide bem das pessoas, é preciso que a gente faça esse movimento adequado de acolhimento, de respeito, de escuta, de garantir a cada uma das gerações que elas possam viver plenamente. E viver plenamente é viver com dignidade do ponto de vista social, viver com dignidade do ponto de vista material, que a gente garanta um acesso fácil às questões de água e esgoto, à escola adequada, enfim, uma gama de situações que a gente precisa pensar para garantir que esse envelhecimento aconteça da maneira melhor possível. E aí, é importante a gente destacar também, meus amigos, alguns dados epidemiológicos sobre essa questão do envelhecimento. Então, vou trazer 4 dados para vocês. O primeiro é que as pessoas em todo o mundo estão vivendo mais, né? Pela primeira vez na história, na maioria das sociedades, na maioria dos países, podemos esperar uma sobrevida maior que 60 anos. Isso é uma conquista da nossa humanidade e a gente precisa compreender isso como algo muito importante. O segundo dado epidemiológico que eu queria destacar é que no Brasil hoje há cerca de 29 milhões de idosos acima de 60 anos, que isso equivale a mais ou menos 14% da população brasileira. E em 2025, que está aí na nossa porta, esse número se espera que chegue a 31 milhões de pessoas, e ali em 2060, um pouquinho mais para frente, esse número vai ser de aproximadamente, na população brasileira, de 58 milhões de idosos. 58 milhões de pessoas que conseguiram chegar e ultrapassar a faixa etária dos 60 anos. E imagine o que isso significa a longo prazo de todo esse trabalho que a sociedade tem que fazer para garantir os direitos, garantir toda a possibilidade de bem-estar a essa população. O terceiro item é que em 2050, no mundo como um todo, a população maior que 60 anos vai chegar a 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de idosos teremos em 2050, em contraponto aos 900 milhões, dados esses de 2015. E atualmente, no mundo, nós temos cerca de 125 milhões acima de 80 anos ou mais. E pasmem, que em 2050, ou seja, em menos de 50 anos, esse número vai ser cerca de 4 vezes mais, 3 a 4 vezes mais, em torno de 400 milhões de pessoas nessa faixa etária no mundo, acima de 80 anos. Então, quando a gente discorre um pouquinho sobre a fragilidade, sobre o direito do idoso, sobre todos esses aspectos que a gente está falando, isso numa sociedade, na nossa sociedade brasileira, imagine isso, esse impacto no mundo como um todo. Precisamos parar para pensar sobre isso. Até porque 80% das pessoas que tiverem 60 anos ou mais em 2050, meus amigos, vão viver em países de baixa ou média renda. E aí você tem um impacto, imaginem vocês o impacto disso nos países com alta desigualdade socioeconômica, falta de saneamento básico, abastecimento de água insuficiente, precariedade do sistema de atenção à saúde, a questão da corrupção, dos solos contaminados, das guerras, dos movimentos migratórios no mundo que tem acontecido. Portanto, é de fundamental importância nós compreendermos essas mudanças que estão ocorrendo na condição de vida da população idosa, seja pela presença de condições de problemas de saúde mais crônicos e limitantes da vida, perda auditiva, perda visual, dores articulares, doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas, doenças oncológicas, o câncer, diabetes, depressão, a demência. Então, durante o processo de envelhecimento, as pessoas se expõem a maiores riscos a essas condições de saúde. O segundo aspecto fundamental para a gente compreender é que há um aumento da prevalência das chamadas síndromes geriátricas, como a síndrome de fragilidade. Então, existem outras complexidades de saúde, como incontinência urinárias, o idoso que cai, as alterações de memória, as pessoas que ficam acamadas e começam a ter problemas ou lesões na pele,
são condições de saúde que aumentam muito o risco de morte e que também trazem uma sobrecarga para aqueles que cuidam, uma sobrecarga para a família e uma limitação na qualidade de vida. E terceiro aspecto fundamental, para a gente encerrar por enquanto a nossa fala, é que o envelhecimento também está associado a alguns outros fenômenos de transição da vida, como a aposentadoria, como a mudança de uma moradia para uma outra mais apropriada, seja para morar com o neto, para morar com o filho, ou que ele saiu da sua casa e foi morar numa instituição de longa permanência. A perda, né, o desencarne da esposa, do esposo, de um filho, de um pai, né? Hoje, muitas vezes, existem aqueles idosos que já têm acima de 60 anos e que estão cuidando hoje de um pai, de uma mãe de 85, de 90 anos. Né? Então, imagine um idoso que seja pré-frágil ou frágil cuidando de alguém mais longevo. São todos esses aspectos que, nesse momento, a gente queria abrir, né, e discutir com vocês para a gente começar as nossas reflexões acerca desse tema tão importante. Não é mesmo, Gustavo? Ó, Luiz Gustavo, eu já estou aqui com umas 2, 3 perguntas, e a nossa amiga, a Arteca, aqui, ela mandou aqui nos comentários, depois eu vou colocar aqui, porque uma das perguntas uma das colocações que ela fez é uma das perguntas que eu queria colocar para você dentro dessa sua fala inicial. Inclusive, eu fiquei espantadíssimo, né, com esse número, 58 milhões no Brasil. Hoje nós temos idosos. Isso, em 2060. Em 2060 nós teremos esse número. Então, uma das minhas perguntas vai envolver esse número aí. É de se espantar, né? Mas, enfim. Mas a gente precisa passar a palavra para o nosso amigo Ricardo, que está aí, ó, que já está pronto. E depois, gente, a gente já pessoal, vai. Vamos lá. Ricardo, o Luiz colocou aí, né, de uma maneira muito clara para nós, né, todas essas questões, né, que fazem com que o idoso tenha perdas, né? Então, assim, seja pela fragilidade que ele desenvolve, né, seja pelas doenças que vão acontecer aí ao longo da vida, né, e que vão fazendo com que ele vá perdendo a capacidade de fazer as suas atividades diárias, né? Isso, com certeza, né, eu até vi aqui que já teve gente que comentou a respeito disso. Isso leva muitas vezes, né, a uma dificuldade muito grande da parte de quem está vivendo essa experiência de aceitar essa situação. Então, geralmente, os idosos sofrem muito, né, de quadros depressivos, né, eles têm muita dificuldade de lidar com essa situação, o que é bastante esperado. E por que isso acaba acontecendo, né? Isso é uma pergunta que a gente deve fazer para cada um fazer para si mesmo, né? Porque muitas vezes nós enxergamos a velhice, né, nós enxergamos a terceira idade como se ela fosse um problema. E a pergunta ela é um problema ou nós a tornamos um problema? Então, essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. E eu acho muito interessante porque, assim, a Joana de Ângeles, ela nas obras, né, que vieram aí psicografadas através do Divaldo, em diversas obras, ela comenta muito, né, uma questão que eu acho que ela é essencial, que é o modo como nós, na sociedade que nós vivemos, como nós damos valor às coisas. E, infelizmente, a gente acaba dando muito valor material para as coisas, né? A gente vive numa sociedade que ela é hedonista, ou seja, se cultua muito o prazer, se cultua muito o usufruto das coisas materiais, e ao mesmo tempo que as pessoas passam a ter valor mediante a sua capacidade de produção. Ou seja, se eu conseguir trabalhar e produzir, né, produzir riqueza material, então eu sou considerado uma pessoa valorizada na sociedade. E aí vem um grande problema, porque você fala, puxa, chega na terceira idade, principalmente o indivíduo, a hora que ele vai tendo as suas perdas físicas, ele não vai ter mais a mesma capacidade de produção que o indivíduo jovem. Ele vai acabar tendo dificuldade disso. E claro, né, chega num momento que ele não tem mais condição nem de exercer mais qualquer tipo de atividade profissional.
E muitas vezes, nós nos sentimos, quando nós chegamos nessa idade, né, nessa fase, nós acabamos nos sentindo mal, se sente inútil, né, porque eu já não posso mais exercer aquela função, eu já não posso mais realizar aquele tipo de atividade, e isso realmente traz, né, aquela ideia de como se o idoso fosse um peso, né, se ele fosse um fardo que a sociedade tem que carregar, né, que vai onerar, porque ele o gasto com a saúde acaba sendo muito alto. Mas essa é uma visão muito materialista, mas infelizmente é uma visão que ela predomina, né? A maior parte das pessoas carregam isso, e muitas vezes isso está incutido em nós, porque a gente passa a vida inteira com essa visão, né, olhando a vida dessa forma. E aí eu acho que tem um ponto muito importante que a doutrina espírita nos traz, e aí eu gostaria muito de citar Herculano Pires, né? Herculano Pires, ele tem um livro, é um livro pequenininho, mas que ele é muito interessante, se chama A Evolução Espiritual do Homem. E o Herculano, ele comenta lá nessa obra que nós vivemos uma inversão de vetores psíquicos. Como é que ele explica isso? Ele diz assim, olha, nós somos seres naturalmente espirituais. Nossa origem é o mundo espiritual, né? Nós somos espíritos verdadeiramente, e nós só estamos temporariamente aqui encarnados. Então, o vetor nosso teria que ser esse, a gente se ver como um ser espiritual, né, como um espírito imortal, que está temporariamente numa experiência terrena. E que as experiências terrenas, cada uma vai ter o seu significado, né, como o próprio Gustavo já até começou lá citando no início, né, todas as fases da vida têm a sua importância, têm o seu sentido, têm o seu significado, e é assim que a gente deveria se ver. Só que muitas vezes a gente se vê ao inverso. A gente, ao invés de se ver ser espiritual temporariamente encarnado, a gente acaba se vendo um ser material e que de vez em quando acessa o nosso lado transcendente, o nosso, né, pensa que existe um lado espiritual da vida, a gente acaba invertendo a forma de enxergar isso. E isso dificulta muito a gente aceitar as diferentes fases da vida. Porque quando a gente olha para o ser como um ser espiritual, é muito mais fácil a gente entender cada uma das fases que a gente está experimentando aqui. E, obviamente, que a terceira idade ela tem o seu sentido. É muito interessante, até o Carlos Durgante, que é um colega nosso, né, um companheiro nosso aí de ideal espírita, lá do Rio Grande do Sul, ele, no livro Saúde e Espiritismo, ele tem um texto que ele fala lá sobre o envelhecimento, e ele comenta algo, faz uma reflexão que eu achei muito interessante, que é a seguinte, essa longevidade maior da população, ou seja, nós estamos vivendo por mais tempo, isso é um fenômeno recente na história da humanidade, né? Isso a gente não tinha há 50, 80 anos atrás, as pessoas desencarnavam muito mais cedo, elas não chegavam a idades tão elevadas quanto a gente está vivendo agora. Então, talvez a gente esteja pela primeira vez, pelo menos a maioria de nós, pela primeira vez experimentando a terceira idade. É uma experiência nova. E que, obviamente, ela representa a evolução da humanidade. Então, se nós estamos passando por essa experiência agora, é porque ela se faz necessária. A gente precisa dessa fase, precisa ter esse momento para poder desenvolver certas capacidades, né, ter certas percepções que o período anterior da vida não nos permitiu. E aí, achei muito interessante uma reflexão que o Rossandro Klinge, todo mundo conhece o Rossandro, né? Ele tem uma obra que se chama Eu Escolho Ser Feliz. E lá o Rossandro, ele faz uma reflexão que é a seguinte, ele pensou assim, olha, imagine se nós chegássemos aos 100 anos de idade e tivéssemos um corpo físico como se a gente tivesse 18 anos. Como nós seríamos? Será que a gente teria a mesma maturidade que a gente tem, né, nas nossas condições reais ao chegar aos 100 anos? Ou será que a gente teria a mesma cabeça de um jovem de 18? É bem provável que a gente tivesse a cabeça de um jovem de 18 anos. Por quê? Porque todas essas, vamos dizer aqui entre aspas, as perdas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, não só na terceira idade, mas a gente já
antes disso, né, na idade adulta, a gente já começa a sentir que, olha, eu não tenho mais o pique de um jovem de 18. Eu não tenho mais a capacidade que ele tem, né, talvez a rapidez de um raciocínio, ou a força física, a resistência, a gente vai perdendo, né? Não é só na terceira idade que essa perda acontece, ela já vem acontecendo antes. Mas essas perdas, elas são necessárias para quê? Para a gente poder justamente adquirir maturidade sobre a vida. Isso é muito interessante, porque se a gente mantivesse aquela força física, o que acontece? Nós, quando nós encarnamos, com aquela inversão de vetores lá que o Herculano fala para a gente ainda é muito apegado ao corpo físico. A gente ainda usa o nosso corpo físico como referência para tudo que a gente faz na vida. Se a gente não tivesse perda nenhuma, a gente ia ainda se achar como seres que estão, vamos dizer assim, sempre plenos, né? Que nada vai acontecer conosco, que a gente, né, nós somos fortes, nós somos resistentes. O fato da gente ter perda faz a gente refletir melhor sobre a vida, faz a gente modificar o nosso olhar. Tanto que, quando muitas vezes a gente adoece, em qualquer fase da vida, quando a gente adoece, que é um momento de grande fragilidade física, emocional, em geral, a gente revê muitas coisas, revê muitos conceitos, revê muitas ideias, valores, o que a gente vai valorizar na vida, o que é importante. Será que é importante aquela roupa que eu visto? Será que é importante a marca da roupa, a casa que eu estou morando, né, as coisas materiais? Ou será que existem outras coisas, outras questões na vida que são mais importantes para a gente alimentar? Outras questões que são mais significativas para nós que somos seres espirituais. Então, talvez a gente valorize mais as nossas relações, a gente valorize mais as convivências que a gente tem, a gente valorize mais aquilo que eu penso e não aquilo que os outros pensam de mim. A gente talvez valorize aprender mais do que querer impor as nossas condições. A gente valorize as experiências que são mais enriquecedoras. Então, a gente começa a ter uma mudança de valores. A própria psicologia traz para nós, né, um conceito, né, em estudos que são feitos em psicologia, e o Gustavo está aqui para apoiar a gente nisso, de que é muito difícil a gente se considerar feliz antes dos 50 anos. E por que isso? Porque a gente, geralmente, para ser feliz, a gente precisa de uma maturidade, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de enxergar a vida. Porque aí a gente consegue entender aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial, aquilo que eu realmente tenho que valorizar. E o fato da nossa idade ir passando e a gente chegar na terceira idade, quer dizer, a terceira idade, ela permite, ela abre uma porta muito grande para a gente entender isso, para a gente alcançar essa maturidade. É claro que tem muita gente que chega na terceira idade e ainda não é madura. Isso, obviamente, acontece. As pessoas, às vezes, elas se resistem tanto a ter que aceitar essa história natural da vida, e elas acabam sofrendo por isso, né? E tanto que ter uma velhice, o Durgante fala muito isso, né? Ter uma velhice resignada, ela é um caminho que nos traz uma paz, uma tranquilidade muito grande. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, diferenciado em relação à questão da terceira idade, para que a gente possa não carregar esse sofrimento. É claro que os danos físicos, eles vão acontecer, isso é natural, né? A gente não tem como ser diferente disso, mas a gente tem que entender isso. E a doutrina espírita, ela traz para nós justamente esse olhar da vida, não só a vida física, né, restrito a essa existência, mas um olhar perante a eternidade, que permite a gente entender que isso é uma experiência. E lembrando, né, que quando a gente chega na terceira idade, a gente, por uma questão natural e óbvia, né, a gente se sente muito mais próximo da morte. Geralmente, quando nós somos jovens, a gente acha que a morte está muito longe, embora não seja sempre uma verdade. A gente pode desencarnar, né, como jovens, como crianças, mas quando se chega na terceira idade, a gente para pensar, poxa, olha, a morte está chegando, ela está batendo na porta. E isso tem um sentido,
O sentido de que, olha, a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa se educar para isso, precisa entender a vida. Então, a própria chegada na terceira idade permite a gente se espiritualizar mais. E isso, né, até comentei hoje de manhã isso com o Luiz, né, eu falei, eu não sei se a gente tem essa estatística feita, mas com certeza, se a gente for em toda casa espírita, assim como qualquer outro ambiente religioso que a gente for procurar, a maior parte das pessoas que estão ali são pessoas já, se não estão na terceira idade, estão próximas a ela. Né? Os jovens sempre são poucos. E por quê? Por que a gente vê essa realidade? Justamente porque quando a gente vai adiantando a nossa idade, a gente vai, né, passando os anos, a gente tende a buscar mais a nossa espiritualização, a gente tende a acessar mais esse lado, porque começamos a nos amadurecer perante a vida, a gente vai entendendo o que é melhor, o que é essencial, o que a gente tem que cultivar, os valores espirituais, aonde que eles vão participar na nossa vida. Então, isso é um movimento muito importante, e aí traz para nós, né, a grande importância da terceira idade, que a gente precisa entender justamente para quê? Para poder lidar com todas essas perdas que vão acontecer, porque essas perdas, elas são inevitáveis, né? A gente, claro que, assim, a medicina tem recursos, né, como o Luiz falou, olha, se a gente faz atividade física, a gente faz uma suplementação alimentar, né, a gente tem uma série de atividades que permitem a gente melhorar as condições de saúde, tanto que hoje a gente consegue ter essa longevidade toda, justamente porque os recursos, né, o conhecimento científico permitiu a gente entender melhor esse processo e permitiu com que a gente realmente chegasse, né, a viver um período muito maior de vida aqui como encarnados. Mas a gente tem que entender que essas limitações elas vão acontecer. E ter esse entendimento permite a gente ter uma aceitação melhor dessa fase. Porque a gente observa muito, né, como que as pessoas relutam em não querer este envelhecimento, né, que é uma fase muito boa da vida, porque é aquela fase em que você manifesta mais a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência passa a ter um valor muito grande, né, porque elas foram sendo acumuladas ao longo da existência. Então, eu acho que isso traz para a gente uma questão muito importante, né, essa maturidade que a gente tem que adquirir. E aí, para finalizar, eu gostaria só de lembrar aqui de uma música, uma composição que ela é do Almir Sater e do Renato Teixeira, muito conhecida, muito famosa, que é Tocando em Frente. Essa composição Tocando em Frente, ela mostra a maturidade da vida, né? E quando ele diz lá, né, ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Essa é a experiência da vida. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Quer dizer, e isso vem trazer para nós, quer dizer, olha, essa é a experiência que a gente vai ter, essa é a maturidade que a vida vai trazer, e que a terceira idade é o grande triunfo disso. É o momento em que a gente pode triunfar essa maturidade, né? E aí, quando ele finaliza nessa composição, dizendo, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Quer dizer, a gente tem nas mãos essa capacidade, né, de poder alcançar e buscar isso, e valorizar esse momento que é a terceira idade, para que a gente possa chegar no mundo espiritual, né, de uma maneira melhor, né? Nós temos aqui estudado na AME de Botucatu, aqui a gente está nesse momento estudando o livro Nosso Lar, né? A gente tem discutido muito isso, o quanto que a gente está se preparando para chegar lá no mundo espiritual, né? Agora que a gente chegar lá, como é que vai ser? E a terceira idade, ela é um momento que nos permite isso, que abre as portas para que a gente possa fazer essas reflexões. Que, claro, devem iniciar antes, né? Mas que na terceira idade, por toda a experiência que a gente passa na vida, por todos os ganhos e vivências que nós vamos tendo, a gente pode chegar de uma maneira mais serena, com mais paz e com mais tranquilidade. Ô, Ricardo, e digo até mais, né, que essa preparação, ela vai de encontro com a sua fala ali, no que você trouxe sobre o olhar que nós temos, né? Via de regra,
nós nos comportamos como corpos que possuem espíritos, e não espíritos que ocupam provisoriamente um corpo físico, né? Nós não colocamos aí a eternidade como pano de fundo, né, das nossas existências. E se a gente colocar aí, Luiz e Ricardo, a eternidade como um pano de fundo da existência, aonde fica o envelhecimento aí? Não é? Nós somos todos ainda espíritos em processo de maturação, né? De adquirir a maturidade. Onde nós estaremos envelhecidos? Não é? E aí, novamente, a gente ter esse olhar que o Ricardo nos trouxe, que o Luiz também nos trouxe, mas ali a gente destacou da fala do Ricardo, sobre essa questão de percebermos, né, que somos espíritos que provisoriamente estamos aí ocupando um corpo. E me chamou a atenção, já vou colocar a pergunta do Orson aqui, o Orson tá aqui, ó, colocou uma pergunta aqui, não sei, viu, Orson, essa pergunta aí, não é? Colocou uma pergunta aqui, mas alguns comentários vieram de encontro com o que eu estava refletindo enquanto o Luiz Gustavo falando, sobre a fala do Luiz Gustavo, né? Principalmente me chamou muito a atenção, Luiz, na fala, naquele número, né? Em 2060, o Brasil, uma população de 58 milhões de idosos. Não é? Eu me pergunto, primeiro, se não seria um otimismo. Né? Principalmente porque nós sabemos aí a dificuldade que é envelhecer em um país cuja cultura é a de desprezar o idoso, é de descuidar do idoso. Culturalmente, nós olhamos para o idoso, né, e os dois trouxeram essa fala para que a gente prestasse atenção. Culturalmente, nós olhamos para o idoso como um problema, como um doente, não é? E não olhamos para o idoso como uma pessoa ativa, né? Não olhamos para o idoso como alguém ativo, como alguém que é capaz de continuar no exercício das suas atividades. Até uma amiga comentou aqui, né, que ela tem 72 anos e estuda geopolítica, defesa, e tem neuropatia motora, enfim, mas que está ali e sente falta, né, dos idosos ativos na live aqui também, né? Enfim, então, nessa cultura, nesse país que nós temos esse olhar, será que estamos sendo otimistas? Não. A primeira pergunta. Como fica, a segunda pergunta, como é que fica, nós temos o Estatuto do Idoso, né, que representa aí, pode representar até um avanço legislativo em atenção à terceira idade. Mas, dito isso, ou em contraponto disso, a falta de políticas públicas para atenção à saúde na terceira idade. A gente tem visto isso de forma muito crescente, né? Eu digo na falta de políticas públicas, por exemplo, o acesso à saúde, né? Nós temos aí o nosso SUS, e a gente sempre tem que enaltecer o SUS, porque, né, o SUS, ele... como sistema de saúde, ele pode, não estou falando que né, mas ele pode aí servir ainda como um grande modelo, mas, por exemplo, um idoso hoje que vai utilizar de um plano de saúde, ele arca provavelmente com quase um salário mínimo o valor de um plano de saúde de um idoso, né? E aí, em contrapartida, a gente vê a ausência de políticas públicas. Como que vocês enxergam isso?
e como enxergar esse processo de envelhecimento nesse sentido. E para não me estender, a última pergunta, depois eu vou colocar a pergunta da Mariane e do Orson aqui para vocês, a última pergunta, o Luiz Gustavo destacou muito bem essa questão de todas as fases, né, que nós seremos o idoso aqui, mas a importância de todo aquele processo, desde a gestação, né, desde a gestação. Então, se falta política pública aqui, também falta aqui, falta atenção à saúde, faltam projetos que visem esse olhar tão importante, porque eu, particularmente, não havia pensado dessa forma. Não havia feito essa linha do tempo. Né? A gente pensa de forma muito limitada, às vezes, em barreiras de idade, né? Só nos círculos ali e fechou. Né? A gente não consegue chegar. Como trabalhar isso? Como que vocês veem isso? Depois vem a pergunta da Mariana aqui, do Orson também. Desculpa se eu me entendi ou se eu não me fiz entender. Não, você fez entender sim, Gustavo. Bom, vou tentar responder então a primeira pergunta, e o Ricardo fica à vontade também para poder complementar. Bom, como é que a gente vai chegar lá, né? A pergunta se você ficou surpreso com os 58 milhões de estimativa de pessoas que chegarão. Bom, se a gente acompanhar nos últimos 50 anos, ou 60 anos, é um fenômeno que a gente vem observando. É que essa chamada transição demográfica, sobretudo nos países europeus, em outros países mais desenvolvidos, isso aconteceu mais paulatinamente, devagar, né? Mas aconteceu, né? O que a gente está vendo nos países em desenvolvimento é que esse processo tem sido um pouco mais lento, mas que nessa fase agora, pelo menos das últimas décadas, isso tem se acelerado, né, mais. Então, a questão que eu colocaria, Gustavo, em relação à sua pergunta, a questão não é chegar em quantidade de pessoas lá. Lógico, isso tem um impacto social, econômico. Mas talvez o que eu questionaria é em que situação, porque veja, olha, a gente está falando em 2060, eu vou ter aí, espero ter 80 anos de idade. Eu sou de 1980. Exatamente, nós vamos estar na mesma faixa, Luiz. Na mesma faixa. Então, assim, como é que... Mas é exatamente isso. Como que nós vamos chegar? Esse é o grande detalhe. Você olhou melhor ainda. Isso, exatamente. Quer dizer, como nós vamos chegar? E aí, o que é interessante é que a gente tem a chance de chegar bem. Qual é essa chance? Bom, a gente tem o desenvolvimento técnico-científico atual, então a gente sabe da importância da atividade física, a gente sabe da importância de não consumir abusivamente ou não consumir bebida alcoólica, o fumo, né? A questão da alimentação adequada, do controle da pressão arterial, da importância do controle do estresse, né? E isso tem tudo a ver com o que o Ricardo trouxe para a gente, né? Quer dizer, qual é o sentido que a gente dá à nossa vida, como é que se dão as nossas relações, que tipo de amparo, que tipo de pessoas, quais as pessoas e como essas relações que nós temos são fortes, são verdadeiras, a gente se sente realmente amparados nessas relações, ou não, a gente não tem suporte social, a gente não se alimenta bem, a gente não mora legal, a gente tem que viver numa cidade muito poluída, com muito trânsito, e onde há um estresse muito grande. Então, a questão não é a quantidade de pessoas que vão chegar até lá, mas sim é como nós vamos chegar. Então, isso acho que cabe, essa reflexão. E a segunda, em relação ao Estatuto do Idoso, bom, políticas públicas, legislação, leis, projetos, você sabe muito bem, Gustavo, elas existem, elas já estão no papel. O Estatuto de Idoso você tem já algumas décadas desse estatuto. O grande detalhe é a vontade política nas diversas esferas, municipal, estadual, federal, para você cumprir isso, né? E aí a gente, enquanto cidadão, a gente precisa estar atento. Em relação à questão dos planos de saúde que você colocou, eu acho que da mesma forma é a gente entender o seguinte, olha, os gestores dos planos de saúde, aqueles que hoje são responsáveis, né, por esse poder, até assim diria nesse sentido, devido
a centralização econômica, se não houver uma mudança de paradigma na gestão desses planos, o foco na prevenção e na promoção de saúde, isso vai ser insustentável para todo mundo. Não só para nós que vamos envelhecer, para aqueles que já envelheceram, mas para o próprio negócio em si. Então, isso acho que vai ser um processo natural que muitas das coisas que nós estamos vendo hoje vai ter que modificar para ser sustentado. Como é assim com a natureza, como é com o clima, como é com diversas situações. E eu acho que assim, né, a gente tem que entender que, na verdade, assim, claro, as condições de hoje, com certeza não serão as condições daqui a 40 anos. Né? A gente vai sofrer mudanças. Se a gente pegar, por exemplo, a própria pandemia que nós estamos vivendo, é certo que, quando terminar essa pandemia, nós já teremos uma humanidade diferente de que antes da pandemia começar. Você começa a ter outros valores, começa a ter outras importâncias. Então, é claro que, assim, tudo é uma questão de evolução. Você fala assim, puxa, já existe o Estatuto do Idoso, já é um caminho. Agora, é um outro caminho a gente conseguir fazer com que essas leis sejam cumpridas. E, obviamente, isso vai depender de uma evolução da humanidade como um todo, né? Eu acho que esse é um problema que ele não é só restrito ao Brasil, né? A gente tem muitos países, geralmente os países ocidentais tendem a ter uma valorização muito pequena do idoso, diferente dos orientais, né? Você pega o Japão, por exemplo, o idoso ele tem uma outra importância na sociedade, ele é uma figura de destaque na sociedade. Então, isso é uma coisa que é muito claro, e que talvez as sociedades ocidentais precisem incorporar isso, né? Precisem incorporar ainda a importância do idoso, né? Porque, obviamente, o idoso ele tem uma importância muito grande, ele tem uma utilidade muito grande que a gente precisa, na verdade, explorar mais, porque é óbvio, né? Ele pode não ter a utilidade de força física como vai ter o jovem, né? Mas a sua experiência, né? A sua sabedoria, ela tem um valor muito grande. E isso é uma coisa que vai ter que ser agregado na nossa sociedade, né? Agregado nas valorizações. Mas isso eu acho que é uma questão de evolução. A gente espera que daqui 40 anos a gente esteja realmente entendendo melhor isso como sociedade. Né? E é claro que nós, aqui como espíritas, né, tendo essa visão, tendo essa percepção, também é papel nosso divulgar isso, né? Fazer com que isso se concretize, a começar de nós, né? A começar de nós, a valorizando os seus próprios idosos, né? Ou seja, se eu tenho pais idosos, eu preciso fazer isso, né? Se eu tenho familiares idosos, conhecidos idosos, quer dizer, a gente já tem que começar, a gente mesmo, a ter uma conduta diferente em relação a essa situação, para dar o exemplo, né? Para poder ir divulgando e permitindo que isso deixe de ficar só no papel e passe a estar na prática propriamente dita. E eu acho que uma outra coisa que o Luiz comentou muito importante, né, é a questão a questão da saúde. Eu acho que isso não vale só para o idoso, eu acho que de modo geral, né, os sistemas de saúde precisam aprender a lidar muito mais com a prevenção do que com o tratamento de doenças, né? A gente tem que aprender a ter uma vida mais saudável e não ficar correndo atrás do prejuízo mediante as doenças que a gente vai desenvolvendo, né? A doença tem que ser uma exceção e não a regra. Né? Então, a gente não tem que esperar o indivíduo adoecer para depois correr atrás. A gente, na verdade, já deveria trabalhar para que as pessoas não adoeçam, né? Em todos os seus aspectos, trabalhar fisicamente, emocionalmente, né? Mentalmente, espiritualmente, para que a gente possa prevenir a ocorrência de doenças. Né? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz, viu? Muito obrigado. O Orson perguntou aqui, como ajudar idosos que acentuam expressivamente suas manias, teimosias e se tornam agressivos? Bom,
Acho que a primeira coisa que a gente precisa sempre ter assim, um cuidado mais adequado, Orson. É um prazer, viu, estar respondendo a sua pergunta e agradeço em seu nome e do Gustavo pelo convite aqui para nós. Bom, eu acho que a gente precisa sempre tentar entender o que é de personalidade da pessoa, né, o jeito, o modo de vida, né, a gente falou lá atrás a questão das crenças, do respeito à própria autonomia, enfim, é claro que todos nós, de alguma forma, nós somos muito cristalizados em alguns conceitos, em algumas ideias, em algumas posturas mentais, né, a gente muitas vezes tem padrões mentais muito rígidos, né, a gente acha que na nossa época lá, quando a gente tinha 18, 19, 20 anos, que a gente aprendeu com os nossos pais, a gente acha que o mundo funciona da mesma forma hoje. Bom, desculpem, mas não funciona da mesma forma. A educação hoje que eu dou para minha filha é diferente do que os meus pais deram para mim e que é muito diferente da que os meus pais receberam dos meus avós. Então é preciso que a gente tenha bastante humildade e aceitação em relação às mudanças que a vida nos convida a ter. A gente precisa estar sempre aberto ao novo, ao diferente, a ser homens do nosso tempo. E isso é muito difícil. Bom, o outro lado é o seguinte: muitas vezes mudança de comportamento, de alteração do humor, muitas vezes a gente precisa tentar entender se não há alguma condição orgânica, né, que justifique muitas das vezes um quadro de depressão, um quadro de alteração de memória no idoso, porque muitas das vezes você tem condições de saúde, como problemas da tireoide, como uma doença neurodegenerativa, que pode estar, um quadro de depressão que está se instalando e que a gente sabe que com o passar da idade, por vários fatores, o idoso tem um risco maior de ter depressão. Então a gente precisa contextualizar bem, né, para a gente saber se isso se trata apenas de uma questão de um comportamento que sempre foi assim, e é por isso que a gente sempre nas consultas, a gente pede, né, para que um familiar vá junto, o cuidador, né, às vezes a gente, um dia vem uma filha, outro dia a gente pede para vir um filho, às vezes vem um marido, para a gente tentar entender mais ou menos como é que isso está acontecendo ao longo do tempo, né? E aí a gente fazendo uma anamnese, uma avaliação detalhada, a gente vai conseguir avaliar isso de forma mais adequada. Acho que não sei se é essa a resposta que o Orson esperava nesse momento, mas é isso que eu tinha a dizer. Um abraço, Orson. Essa pergunta do Orson, eu acho que ela é uma pergunta muito importante, porque a gente vê muito isso, né? É muito natural o idoso ser mais teimoso, né? Ficar, né, nessa posição assim de que eu quero tudo do meu jeito, né? Às vezes até essa questão de se tornar agressivo. Eu acho que tem um aspecto que a gente tem que pensar em relação a isso, muitas vezes, é o próprio modo como a sociedade enxerga o idoso. Então, muitas vezes, as pessoas, quando chegam na terceira idade, elas já chegam numa posição mais defensiva, porque já sabem que elas vão ter que enfrentar, né, um descaso da sociedade, já que de olhar para o idoso como uma pessoa que, essa pessoa aqui já não serve mais. Então, o indivíduo tende a se pôr numa posição de defesa. Então, assim, querer impor o seu jeito, né, expressar mais aquilo que ele tem vontade, ele perde um pouco aquele crivo de falar, olha, não, vamos deixar quieto. Eu acho que pode ser uma manifestação de defesa perante essa condição, até inconsciente mesmo, o indivíduo pensar que isso é uma maneira dele se defender diante daquilo do que pode estar acontecendo, né? Até como uma maneira de se valorizar, né? Porque você tem que pensar, muitas vezes o idoso vai pensar, puxa, eu vou chegar lá, fiz tanto, trabalhei tanto, ajudei tanto, e aí o que eu vou, qual vai ser o meu valor naquele momento? Então, acho que isso tem muito a ver com a questão de como se enxerga o idoso. E talvez, né, como o Orson perguntou, como ajudar as pessoas que talvez se manifestem dessa forma, talvez elas entenderem, né, esse processo, né, entender a questão da aceitação, né, de você ter o que eles chamam aí, que o Durkheim chama da velhice resignada, né, você talvez chegar nessa fase entendendo esse processo, né, e entendendo que
por mais que as pessoas possam achar que o idoso é um peso, cada um deve pensar isso de si mesmo, tem que pensar, poxa, eu tenho o meu valor, né, eu tenho a minha importância, né, não só necessariamente, claro, se eu estou numa posição, por exemplo, que eu posso ainda exercer as atividades, porque obviamente, né, hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, as pessoas estão vivendo muito mais e vivendo em condições muito boas, né? Eu pego, por exemplo, o meu pai, que tem mais de 70 anos de idade, uma pessoa completamente ativa, né? Trabalha, né? Muito ativo no movimento espírita, lá faz o seu programa de rádio toda semana, a mente completamente trabalhando, né? Aprendendo, construindo. Isso é muito importante. Hoje a gente tem essa condição, né? Hoje a gente pode viver assim. Então, isso, eu acho que é o melhor remédio para quem vai chegar lá. Quer dizer, como é que você chega na terceira idade sem ter que manifestar suas manias e teimosias ou se tornar agressivo? É talvez trabalhando, né, para que a gente possa manter a nossa atividade, a nossa ocupação, principalmente ocupando a mente, que eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque isso faz com que a gente possa se alimentar, né, se glorificar de valores espirituais, que eu acho que é a grande importância. E, obviamente, né, para aqueles que já chegaram, quer dizer, entender esse processo, para poder justamente ter essa aceitação, né, essa velhice resignada que é comentada. O Ricardo e Gustavo, obrigado aí, né, pela resposta, né? O Ricardo falou uma coisa aqui, né, questão do pai, né, do pai ativo na casa espírita. Teve uma amiga que colocou aqui, Ricardo, que a percepção dela é que o que ela tem percebido é que as pessoas, idosos, né, do movimento, que ela não tem percebido programas nas casas espíritas para, talvez, permanecerem aí ativos, mais ativos, propriamente dito. Né? Um comentário. Eu achei que foi um pouco de encontro aí com a sua fala em relação ao pai. Depois a gente pode, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso, e também, né, como médicos, como especialistas, darem até orientações de quais tipos de programas que nós, nas atividades das casas espíritas, poderíamos criar e ajudar a desenvolver, pensando em nós, né, nessa perspectiva de que também alcançaremos aí a terceira idade e também já pensando naqueles que estão na casa em terceira idade. Mas a Mariana, ela fez uma pergunta aqui, e como os dois são, né, espíritas da AME, eu não sei se já tem algum estudo nesse sentido, se vocês possuem material nesse sentido, e se não tiver, aí não tem problema, né, para responder, mas eu achei muito interessante a pergunta da Mariana, quando ela diz aqui o seguinte: como fica a condição do espírito quando ele apresenta quadro avançado de Alzheimer? Eu estou colocando aqui na tela, para a gente ver. Eu achei interessante esse questionamento, né? Sim, Gustavo. Posso responder? À vontade, meus amigos. Okay. Lá a casa de vocês. Tá. Acho que essa é uma dúvida, né, muito frequente, não só de pessoas do movimento espírita, mas da comunidade, da sociedade como um todo, né? Porque a gente, como o Ricardo disse anteriormente, muitas das vezes, sob determinadas condições de saúde, ou mesmo não tendo nenhuma condição de saúde que limita ou que ameaça a vida, existe aquela ideia, né, sempre do idoso de ser dependente, de que o filho, os netos, geralmente querem ter o controle, na verdade, sobre aquela pessoa e meio que, entre aspas, determinar algumas questões. A pessoa que tem uma condição de saúde, como a doença de Alzheimer e outras formas de demência, que geralmente é caracterizado
por alteração de memória, mas alguns tipos de demência, e a própria demência de Alzheimer, não necessariamente você vai ter alteração de memória como principal alteração em si, se você tem outros quadros, mas que é mais frequente, alteração de memória, alteração de linguagem, alteração na capacidade de reconhecer coisas e pessoas, dificuldade de planejar e de executar tarefas, de ter o controle de suas finanças, de desempenhar atividades que até anteriormente a pessoa fazia, um crochê, uma jardinagem, ou qualquer outro tipo, manuseio do seu dinheiro, tomar um táxi, tomar um ônibus, e ele começa a ter dificuldade para dirigir, enfim, para várias questões. A condição desse ser espiritual que está encarnado num corpo onde você tem as limitações do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, a doutrina espírita nos esclarece que esse ser, ele está passando por essa situação por um fenômeno ou tendo a possibilidade de um aprendizado muito grande. Não só a pessoa em si, mas a família que está cuidando dessa pessoa, né? Desse ente familiar, os cuidadores. E, obviamente, que cuidar de alguém onde muitas das vezes há uma dificuldade grande no gerenciamento do seu autocuidado, na dificuldade de reconhecer muitas vezes um familiar, né? A sua filha, que você deu à luz, por exemplo, que hoje é uma mãe, uma senhora com as suas limitações, isso é muito difícil para que essa filha, essa família, esses cuidadores lidem com essa situação. Porque muitas das vezes também você tem alterações de comportamento, às vezes essas pessoas podem ter algum quadro de depressão, de agressividade, de alteração comportamental. Então é uma situação que ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né, de assistência psicológica, de assistência médica, fisioterápica, de terapia ocupacional, de psicologia, de nutricionista, de outros profissionais que possam assessorar essa pessoa e essa família. É claro que, ainda do ponto de vista espiritual, a gente precisa garantir a essa pessoa que ela possa ser respeitada, né, que ela possa ser amada, que naquele trato do dia a dia, independentemente se essa pessoa está morando com você, que é filho, filha, que é neto, ou por algum motivo você precisou institucionalizar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, porque a gente também precisa tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento, sabe, Gustavo, de achar que não, eu não posso colocar o meu pai numa casa de repouso. Gente, existem inúmeras situações que nós que somos profissionais da saúde, a gente entende e conhece que cada realidade é uma realidade. A gente não pode ter esse olhar de julgamento, a gente não pode achar que isso não vai acontecer com a gente. Não, a gente precisa, na verdade, assim, instrumentalizar. E sim, se a gente conseguir dar conta daquilo que for possível, na forma que a gente conseguir, com as nossas forças, com a nossa condição socioeconômica, que é uma coisa muito limitante, mas, sobretudo, com o nosso amor, com o nosso respeito àquela pessoa, como foi dito até anteriormente, que transitou pelas diversas fases da vida, e não olhar a pessoa como portadora de uma doença, mas sim uma pessoa com uma história biográfica, com gostos, que gostava de pescar, que nasceu no interior, que morou em diversos lugares, que tem 5 netos, que gostava de um determinado time de futebol ou que não gostava de futebol, que gostava de reunir a família aos finais de semana, que gostava de determinado tipo de música. E quando a gente conhece essa história da pessoa, e quando a gente procura identificar como é que a gente pode cuidar melhor, como é que nós, enquanto cuidadores, a gente também deve se cuidar, ter momentos de refazimento, de sono adequado, de entender que muitas das vezes a gente não vai dar conta de cuidar dessa pessoa que a gente ama sozinho, a gente vai precisar da ajuda do nosso irmão, do nosso parente, de uma pessoa terceirizada, de um cuidador que vai nos auxiliar em casa, nem que seja por uma vez na semana, 2 vezes, sabe? Então é um contexto muito, muito intenso, muito grande, que são várias variáveis, Gustavo, que isso aqui daria uma aula para a gente ficar falando aqui, né? Mas são alguns pontos que me vêm em mente que eu acho que é importante da gente tocar nesses aspectos nesse momento. E eu acho que uma coisa que vale a pena complementar, né, lembrando que assim, né, toda doença pelo qual a gente experimenta, ela, obviamente, ela tem um sentido para o espírito, né, ela não vem, nenhuma doença vem por um acaso, né, nem por um castigo,
Obviamente são necessidades reencarnatórias que todos nós apresentamos e que ela tem um sentido grande, né? Quer dizer, durante o período que a gente carrega, né, porta uma doença, ele é um momento bastante importante para que o espírito possa se reequilibrar, para que ele possa retornar, né, ao seu eixo aí, mediante a lei de causa e efeito. Então, é claro que uma pessoa com um quadro de Alzheimer avançado, né, muitas vezes, vai estar, obviamente, é uma condição muito difícil, né, obviamente, é um estágio da doença muito difícil, mas que tem um sentido, ou seja, depois que o indivíduo se desprender dessa condição, né, que seria, no caso, após o seu desencarne, certamente aquilo vai ter um valor para ele de refazimento, de reconstrução, de reequilíbrio, que é muito importante a gente considerar. E isso é importante a gente entender também, para quê? Para a gente respeitar esse momento do indivíduo. Porque muitas vezes, né, a gente tende a olhar para uma pessoa que porta alguma doença, não só o Alzheimer, como qualquer outra, também como se ela fosse, principalmente uma pessoa que exige cuidado, né, como se ela fosse um peso também, né, independente da idade. Mas assim, é um fardo ter que cuidar dessa pessoa que está doente. A gente tende a ter muito isso. Só que a gente tem que pensar que para aquela pessoa, esse momento ele é muito importante. É importante ela vivenciar da melhor maneira possível aquela fase, para que ela possa aproveitar aquela oportunidade. Né? Cada doença que a gente tem, a gente tem que entender que é uma oportunidade, né, que Deus está nos oferecendo, mediante a lei de causa e efeito, para que a gente possa se reequilibrar perante condições passadas, muitas das quais a gente nem se recorda. Porque são condições que carregamos de outras existências, né, de vivências que foram tidas em outras existências e que, pelo mecanismo aí do esquecimento do passado, elas não nos vêm à memória nesse momento, mas que são importantes para o indivíduo, porque aquilo ali vai permitir um refazimento espiritual. E aí vem aquela questão, né, da gente olhar para o indivíduo como um espírito, né, como espírito imortal, e não como um corpo físico. O corpo físico pode estar adoecido, mas espiritualmente os ganhos podem ser muito grandes. Então a gente tem que cuidar bem do indivíduo, entender e respeitá-lo nesse momento importante para ele. Viu, Gustavo, só pegando o gancho da questão das atividades na casa espírita, né, que foi outro comentário que você fez, o Ricardo também pode ficar à vontade. Mas por muito tempo, quando eu morava num outro município, numa casa espírita que eu frequentava, toda semana havia um grupo de terceira idade. Então, como proposta para as casas espíritas, abrir um espaço. Eu sei que agora, no momento de pandemia, isso é algo não tão possível, não tão adequado, não muito prudente, mas mesmo que de uma maneira remota, né, com a questão da própria tecnologia, assim como estamos fazendo por aqui, mas é possível, sim, da gente ter um espaço na casa espírita, julgamos que seja breve, esse espaço físico, para que a gente possa ter um momento de acolhimento, momento de proposição e de conhecimento, de ensino sobre algumas atividades manuais, oficinas de memória, oficinas onde haja, por exemplo, algumas atividades, inclusive algumas orientações do ponto de vista físico. Você tem Tai Chi Chuan, você tem algumas outras atividades interessantes que a casa espírita pode ser um espaço para a realização de algumas atividades nesse sentido. A questão do próprio estudo, enfim, acho que a casa espírita ela tem que romper um pouco esses muros, né, de apenas ser um lugar apenas de estudo, apenas de reunião de desobsessão, apenas onde vai fazer o evangelho. Não, a casa espírita ela precisa ser um lugar de acolhimento e de promoção e de prevenção também à saúde integral. Eu acho que isso é uma coisa que, se há algum ranço, alguma dificuldade, a gente precisa ir trabalhando isso, né, e ampliar a nossa mente, dar condições para que o idoso, a sua família, possa ter naquele local de convivência momentos, né, para que ele também possa se colocar e aproveitar a sua existência da melhor forma possível, cuidando das diversas dimensões que compõem o nosso ser. Né? Então, esse seria uma dica rápida, né, uma sugestão. Eu acho que essa questão do acolhimento ela é essencial, né, Luiz? Porque eu sinto que falta isso nas casas espíritas de modo geral.
Eu acho que para o idoso, sim, com certeza, né? E se a gente lembrar que, poxa, às vezes a gente vai ter aquele trabalhador idoso da casa espírita, que já, às vezes já não tem mais condição de ir à casa espírita, pelas suas debilidades físicas, às vezes por doenças que possam deixar ele com incapacidades, e que a casa não poderia esquecer dele, né? Quer dizer, eu teria que ter um movimento de, vamos fazer uma visita periódica, né? Estar sempre junto, a gente pode ir na casa da pessoa fazer uma prece lá, um evangelho, quer dizer, você tem muitas atividades e que essa pessoa, ela pode ainda ser muito útil trabalhando, porque ela pode trabalhar o quê? Contribuindo com as suas experiências, com o seu conhecimento. Hoje a gente tem muitos recursos que permitem isso, então acho que fica também aí uma dica, né, para as casas, quer dizer, isso é uma atividade que pode ser desenvolvida e que com certeza acolhe melhor o indivíduo, principalmente esse que já tem uma debilidade física, uma incapacidade que o impede de ir até o centro espírita. Muito bom, meus amigos. E olha, assim, ó, eu tomei um copo de água e tomei o café e deu 1h20. O Ricardo nem... Ô, Luiz, o Ricardo, você viu que o Ricardo nem tomou o copo de água dele ainda. Ele nem tomou a água dele ainda, deu 1h20. Eu acho que ele já tinha enchido a caixa d'água já, então... Gente, muito bom, né? A gente poderia aqui ficar mais tempo, mas a gente precisa se encaminhar aí para as nossas considerações finais, para os nossos momentos finais. Antes disso, se der para vocês responderem, durante a fala eu estava pensando aqui no aspecto da depressão, né? Principalmente na terceira idade, né? O aspecto da depressão. E aí, se der para vocês responderem, é claro, de forma assim, mas como a gente pode identificar melhor, né, esses sinais? Porque há evidente uma certa diminuição das atividades, há uma certa diminuição daquele vigor físico com o avanço, né, da idade, eu posso dizer isso, quase chegando aos 40, o Luiz Gustavo está aí também, pode dizer isso, não sei o do Ricardo não quis revelar para a gente aqui. Tô no mesmo barco que vocês. Está no mesmo barco, gente, então todo mundo de 80 aqui, é isso? Então, todo mundo de 80 aqui, né? Então, a gente já está sentindo que o nosso vigor físico também, né? Principalmente nós que somos pais frescos agora, né? Fiquei sabendo aí que o Ricardo está sendo companheiro de madrugada, aí meu, né? O Luiz agora está melhor, já está dormindo um pouco mais. Mas, então, acontece esse processo, né? Mas natural. E como que a gente consegue ter um olhar mais apurado? Quais as dicas que vocês podem dar, né? Ou os toques que a gente pode ter um olhar mais apurado para aquele nosso parente, para o nosso familiar, para aquele trabalhador, inclusive, da casa espírita, que às vezes já está ou viúvo, né? Ou está assim, mais sozinho, e a gente ter esse olhar para ter um contato com isso e poder ajudar, né? Poder auxiliar. Sim, Gustavo, eu acho, até aproveitando que nós estamos no mês de setembro, né? E é um mês de reconhecimento, de prevenção em relação à questão do suicídio, e a gente, infelizmente, também entre idosos, a gente tem quadros aí em um número expressivo de idosos que também se suicidam. E acho que essa pergunta ela é muito bem-vinda. Bom, acho que assim, é importante a gente identificar que, infelizmente, sim, as pessoas de mais idade, há uma chance maior delas apresentarem um transtorno depressivo, que pode se caracterizar geralmente por presença de tristeza, né? Mas não é aquela tristeza assim, sabe, que você fica triste porque você lembra de alguém que já desencarnou, que você teve um problema com o seu filho, não. É
É uma tristeza que ela é permanente, ela é contínua, que ela afeta a realização das atividades do dia a dia. É aquele idoso que vai manifestar uma tristeza e que deixou de ir no clube, que deixou de passear, que deixou de fazer compras, que está deixando de assistir televisão, que está deixando de participar de alguns eventos com a família, né? Muitas das vezes esse idoso ele vai ter uma tendência de pouca disposição, que a gente chama de anedonia, pouco interesse para realizar algumas atividades. Ele pode começar a perder peso sem nenhum motivo aparente, né? Ele vai sim ter a percepção de uma exaustão, de uma fadiga maior, ele pode reduzir a sua ingestão alimentar, ele pode começar a se sentir inútil, se sentir culpado, isso é uma coisa que ele começa a verbalizar. Ele pode começar a sentir e perceber alterações de memória, a atenção fica um pouco mais prejudicada, né? Então, alterações, relatos, né, de perda de memória, e sobretudo de memória mais recente, que é aquelas atividades que a gente acabou de fazer, falou, puxa, mas onde é que eu deixei daquele determinado objeto, onde é que eu deixei a chave, puxa, fui lá no supermercado, fiz a listinha que era para comprar, e mesmo assim acabei esquecendo, né? Então são algumas, ou é aquela pessoa que passa a ficar com um humor muito lábio, que a gente chama, então às vezes está mais irritado, está mais agressivo, sabe, está mais inquieto, o sono está ruim ou dorme demais, né? Então são alguns toques, talvez, que do ponto de vista clínico, a gente poderia identificar como um possível quadro de depressão que essa pessoa possa estar apresentando. E eu acho que assim, né, realmente a depressão ela é uma condição muito presente no idoso e muito por tudo isso que a gente conversou, né? Quer dizer, você tem que lidar com as perdas fisiológicas, né, que a própria idade vai acarretando, com as doenças que vão acontecendo, né, com toda a incompreensão de uma sociedade que ainda não sabe lidar de maneira adequada com o idoso. Então, você tem muito risco de nessa fase, você desenvolver esses quadros. E eu acho que aí, né, a Casa Espírita ela tem um papel muito grande justamente para tentar tanto prevenir e quanto atuar sobre aqueles que já desenvolveram esse quadro depressivo, né? A gente sabe que o ambiente religioso ele gera um apoio social muito importante, simplesmente assim, pela própria companhia, né, que você visita essa pessoa, ou o momento em que ela pode ir lá na casa espírita, ela pode conviver, ela pode ter esses ambientes que, obviamente, permitem ela se libertar dessa condição depressiva, o trabalho voluntário, né, a prática do bem, ação no bem, são todas medidas, né, que vão contribuindo, e eu acho que aí a Casa Espírita ela oferece um espaço muito grande, mas entendo que deve-se ter um olhar sobre isso, né? Quer dizer, a gente tem que saber identificar, olha, eu tenho ali um indivíduo que é idoso, como o Gustavo comentou, que está viúvo ou está viúva, a gente está notando que essa pessoa está ficando mais quieta, ela está interagindo menos, né, talvez esteja sozinha, será que a gente não precisa realmente fazer alguma ação mais dirigida para essas pessoas? Então, é preciso ter esse olhar, quer dizer, não assim, ficar lá, eu estou aqui de porta aberta esperando a pessoa vir. Não, a gente também tem que ir até a pessoa, né? A gente tem que abordar essa pessoa, porque às vezes é um trabalhador da casa e que todo mundo acha que essa pessoa, por já ser um trabalhador da casa, ela está linda e maravilhosa, né? Mas não, a gente tem os nossos percalços ao longo da vida, os nossos altos e baixos, né? E muitas vezes o trabalhador precisa ser ajudado, precisa ser, né, assistido e cuidado pelas pessoas que estão ali. Então, acho que ter esse olhar é muito importante. Exatamente, exatamente isso. Muito obrigado, viu, gente? Doutor Ricardo, doutor Luiz Ricardo, né? Muito obrigado mesmo. Eu gostaria que vocês pudessem aí trazer as considerações finais de vocês a respeito do tema. E antes da gente encerrar, tem um recadinho para dar para os nossos amigos. Quer falar, Ricardo? Fica à vontade. Bom, eu primeiramente gostaria então só de, né, esse é um tema muito importante para a gente discutir.
A gente realmente não vê muito esse tipo de discussão dentro do meio espírita. Eu acho que é uma discussão que ela precisa aparecer mais vezes, até porque é uma necessidade da nossa população, né? Como o próprio Luiz comentou, a gente cada vez mais teremos pessoas idosas, pessoas na terceira idade, e dentro da casa espírita essa é uma realidade crescente. Então eu acho que precisa ter essa discussão, ela precisa vir de uma maneira mais frequente nas discussões, dentro das casas, nos eventos. Então, até por isso, gostaria de parabenizar aqui os organizadores do EAC por terem trazido esse tema, que eu acho que é um tema muito importante, que precisa ser conversado. E lembrar, né, a todos os que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, né, que aqui, assim, nós aqui não somos donos da verdade, né, a gente está aqui fazendo reflexões, né, trazendo ideias. Obviamente, a gente não consegue explorar todo o tema e tudo que a gente gostaria, né? Isso aqui é conversa para muitos dias, com certeza, para que a gente pudesse explorar de uma maneira mais significativa o assunto, mas é um estímulo para a gente poder pensar, né? Eu gostaria que ficasse aqui a grande mensagem para que cada um pensasse consigo mesmo, pensasse na casa que frequenta, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer realmente para promover esse acolhimento do idoso, que eu acho que é muito importante, né? Respeitando, né? Sabendo inserir o idoso em todas as atividades que ele pode desempenhar, porque a gente não deve ter esse olhar de que o idoso é uma pessoa inútil ou que não tem papel. A gente tem que realmente encontrar a sua função, o seu papel, principalmente para esses que têm perdas funcionais, porque aquele que está ativo, né, obviamente vai estar trabalhando. Esse daí a gente não vai ter essa dificuldade, mas aquele que já começa a ter as suas perdas, a gente tem que saber inserir esse indivíduo dentro de todo o trabalho. Então, gostaria que ficasse aqui essa mensagem final. Gostaria de agradecer muito o Orson pelo convite de poder estar aqui. Foi uma oportunidade muito rica para todos nós, né? Infelizmente, não pudemos estar presencialmente juntos, né, como a gente havia programado, mas não deixamos de estar unidos aqui em pensamento, em coração, em sentimento, através do evento online. E agradecer a todos aqui que puderam participar. Eu vi aqui que tem várias pessoas conhecidas aqui, ó, tem o professor Francisco Haberman, que está nos assistindo aqui, a professora Marta, que são aqui de Botucatu, meus pais, o Benevides e a Eliane, que estão assistindo também. Ó, eu vi que tem algumas pessoas conhecidas aqui que o fã-clube está aqui presente. Está grande. Então, gostaria, né, o próprio Orson, que está nos acompanhando aqui, ó, eu fico muito grato pela oportunidade, pelo momento e né, de reflexão que nós pudemos ter aqui nessa tarde. Bom, também faço das palavras do Ricardo as minhas palavras. Gostaria de agradecer pelo convite, de ter estado aqui com vocês, de estar acompanhando, né? Ontem acompanhei aí pela rede social toda a abertura, hoje consegui assistir brevemente algumas apresentações. A programação está muito bem estruturada, muito bem organizada, então parabéns, né? E agradecemos a Jesus e a toda a equipe espiritual que tem nos dado essa assistência. Acho que dentro desse tema que a gente tratou hoje, talvez uma mensagem que fica é a mensagem da solidariedade entre as gerações, do respeito ao ser humano, do respeito ao idoso, da proposição, né, de cuidarmos melhor daqueles que viveram, pelo menos dentro do tempo físico, que viveram por tanto tempo, estão vivendo, que têm a sua experiência de vida, que têm as suas necessidades, que em algum momento, assim como cada um de nós, também poderá ter limitações, e a gente sempre precisa lembrar daquela frase de Jesus, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, eu acho que isso deve ser o norte para que a gente possa cuidar bem dos nossos idosos,
cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, da melhor forma possível, para que a gente possa ser exemplo para aqueles para aqueles que vão nos suceder, que possam ter o exemplo, né, de um pai que cuida bem de um avô, né, de ter o exemplo de uma mãe, de uma tia que cuida bem da sua avó. Então isso é muito importante. E só para finalizar também, tem um estudo feito em Harvard, que eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, né? O que é que a gente pode fazer para ser mais feliz e saudável? Então, é um estudo de 75 anos que foi feito lá nos Estados Unidos, pegando a população do pós-guerra, pessoas de diversas condições socioeconômicas, e 3 lições que fica para a gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que bons relacionamentos fizeram com que essas pessoas, ao final, lá, com seus 70, 80 anos de idade, pudessem dizer que o que faz mais felizes essas pessoas, que fizeram mais felizes essas pessoas, foram bons relacionamentos. Bom relacionamento significa a gente ter uma família, uma relação de família, de amigos e comunidade de maneira saudável. Com certeza isso a gente vai ter menos depressão, menos ansiedade. O segundo aprendizado também é que não importa o número de amigos que a gente tenha, mas que esse relacionamento seja de boa qualidade, com respeito, com amor, com companheirismo, com espírito fraternal. Então a gente está dentro desse ensino que Jesus nos traz. E a terceira grande lição, na verdade, é que aprendemos e que a gente possa aprender que os nossos relacionamentos e a nossa saúde, né, protege não apenas o nosso corpo físico, mas sobretudo a nossa mente, os nossos cérebros, as nossas emoções. Então, era com isso que eu queria terminar, desejando a todos, né, que possamos ser saudáveis nos nossos relacionamentos e felizes em ter na nossa vida a doutrina espírita, a mensagem de Jesus nos nossos corações, para que a gente possa continuar evoluindo com muito amor e com muita paz. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, que Jesus ilumine a todos, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Luiz, Ricardo, né, pela mensagem, pelo carinho, em nome do Orson, do Fabrício, de toda a organização do EAC. Nós agradecemos aí profundamente, não só pelo conhecimento, né, não só pelas informações, mas pelo carinho, pelo cuidado, né, e pela disposição de doação de vocês para com o EAC e toda a comunidade espírita. Agradecer também aos amigos que estão nos acompanhando. E antes da gente encerrar, meus amigos, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês do Arthur. Olá, olha queridos só. amigos, queridas amigas, participantes do EAC 2020. Aqui é Arthur Valadares, passando aqui para fazer um convite para vocês, para que reservem a data aí do dia 8 de novembro, um domingo, em que teremos a primeira versão online da Conesc, a E-Conesc, evento que se alternará bienalmente com a Conesc presencial. Teremos exposições, rodas de conversa, com o tema geral, eu e a transição, o que tem a ver com isso, falando, portanto, de temáticas bastante pertinentes para a atualidade do nosso movimento espírita, do mundo, em tudo que temos passado. Então fica o convite, o Orson, inclusive, será um dos participantes de uma das rodas de conversa. Anotem a data e aguardamos vocês por lá. Um ótimo evento para todos, muita luz e muita paz. É isso aí, meus amigos. Então fica o convite, agradecemos novamente e correm que as outras salas estão por aí, já estão acontecendo. Tem muito mais de EAC acontecendo e vai correndo, gente. Vão trocando as salas aí nos links. Muito obrigado, Ricardo, Luiz Gustavo. Grande abraço. Tchau, gente. Obrigado.